E aí, você que tá ouvindo, então, esse episódio aqui não vai ter nada de edição, é mais pra poder conversar sobre o acontecido mesmo. Então, não espera nenhuma edição, nada muito eba, não é. É um episódio triste, mas um episódio que merece ser feito até pra gente refletir um pouco sobre como as pessoas representam as coisas na gente e como a gente vê as pessoas. Bem, ontem, no dia 28/8/2020, mais ou menos umas 10, 11 horas, se eu não me engano, eu tava numa festa e tal com os amigos e um dos amigos falou sobre a morte do Chadwick Boseman, que, né, fez vários filmes, mas em específico, ele foi o Pantera Negra no cinema pela Marvel. Ele foi o primeiro, ele foi o cara que deu a vida pro primeiro herói negro a ter um filme solo no universo Marvel. Isso ele fez em 2018. Ele morreu com 43 anos, novo, né? 43 anos é muito novo. E ele estava lutando contra um câncer de cólon desde 2016. Só pra... Eu tive que pesquisar sobre isso, porque nenhum dos sites de notícias estava dizendo que é um câncer no cólon. O cólon, basicamente, é a parte central, né, do intestino grosso. E, tipo, é a parte que tem que absorver a água, os nutrientes do corpo. Ou seja, é uma parada muito, muito, muito específica e muito, muito, muito difícil de ser curada. O cara ficou de 2016 e faleceu em 2020. Ele fez o... Desculpa. Ele fez o filme do Pantera Negra fazendo o tratamento, fez diversos outros filmes. Entendeu? Tenho vários aqui, eu vou estar deixando o link para vocês conhecerem. Eu vou deixar as reportagens que eu estou usando como base para gravar esse podcast. Eu estou deixando tudo nos tweets, né, desse episódio e na nossa página do Facebook também. Eu estou usando como base para poder fazer esse texto aqui, porque eu não queria ser um cara que pegasse um roteiro e ficasse tá. Enfim, eu vou ler aqui a nota que a equipe dele colocou no Twitter dele, tá traduzida. Pra quem quiser ver a nota também vai estar o link no nas redes sociais. Vamos lá. É com o imensurável pesar que confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer estágio 3 no cólon em 2016 e batalhou pelos últimos 4 anos enquanto a doença progredia para o estágio 4. Um verdadeiro guerreiro, Chadwick perseverou e trabalhou em muitos filmes que você ama. De Marshall, Igualdade e Justiça, a Destacamento Blood, Ma Rainey's Black Bottom e muito mais. Todos foram filmados durante incontáveis cirurgias e sessões de quimioterapia. Foi a maior honra de sua carreira trazer o Rei T'Challa à vida em Pantera Negra. Ele morreu em sua casa, com sua esposa e sua família ao seu lado. A família agradece você por seu amor e suas preces, e pede que continue respeitando a sua privacidade durante esse momento difícil. Só para recapitular algumas coisas, no começo desse ano, né, quando começou a quarentena, tal, do coronavírus, alguns eu não vou me soltar, tá? Alguns perfis do Twitter e do Facebook acharam fotos do Chad magro, né, durante o processo de quimioterapia e começaram a comparar ele e a falar que, nossa, a quarentena deixou até o Pantera Negra desse jeito. Fizeram até uma zoeira com o nome Pantera Negra e colocaram, tipo, Crack Panther, tipo, Pantera de Crack. Aí colocaram a foto dele no filme e a foto dele por causa da quimioterapia. Sendo que esse câncer não era algo divulgado. Pelo menos eu não sabia que ele tinha câncer, sabe? Então pegou todo mundo de surpresa. Então imagina o pessoal que fez piada com esse tipo de coisa agora. Enfim. Foram arrombados. Enfim, foda-se. Enfim, gente. É uma coisa meio difícil de falar, mas eu quero trazer aqui um pensamento que eu tava tendo ontem quando eu soube da notícia. Chad, ele foi o cara que foi o cara principal que mudou o jeito que a indústria observa o negro. Eu vou entrar nesse mérito, me desculpa se você é negro, se ofende com um branco falando sobre isso, mas eu vou trazer esse pensamento pra vocês aqui, que foi uma coisa que eu pensei. Ele mudou, sabe?
a visão do negro no cinema. Ele literalmente carregou junto com um elenco incrível de Pantera Negra. E olha que eu nem gosto de filme de super-herói, hein? E aquele filme foi incrível. Eu tive que rever ele hoje pra poder ficar com a memória mais ativa. Cara, o filme é incrível. O filme é incrível e não é só porque tem negros no filme, mas é o jeito que ele trata a cultura africana. Ele trata a cultura de modo geral, uma cultura que é sempre dizimada, sempre colocada abaixo de outras culturas. O Chad, ele carregou isso. E ele carregou isso de um jeito impecável. Eu lembro quando saiu Pantera Negra no cinema e diversos tweets de crianças negras vendo o cartaz do filme, saca? E se sentindo representadas, gente mais velha abraçando os cinemas lotados de gente se sentindo incluída, sabe? E é isso que ele fez. É isso que ele e o elenco, mas ele em específico, porque ele é um principal, ele incluiu o povo negro dentro dessa sociedade hollywoodiana, sabe? O negro parou de ser só o mordomo ou ser só o chefe da máfia para ser um principal de um filme de super-herói que arrecadou mais de $1 bilhão, que concorreu ao melhor filme do Oscar. Ele foi o cara que encabeçou, que protagonizou isso tudo, sabe? Fora outros diversos filmes. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu assisti todos os filmes dele, que eu não assisti. Eu realmente não assisti. Isso é até um motivo para eu poder assistir, para poder conhecer mais o trabalho do cara, mesmo ele tendo morrido. Porque quando o artista não morre, a arte dele vai continuar sendo perpetuada por aí, sabe? Então, cara, o pensamento é esse. Quantas pessoas ele mudou? Eu tava lendo mais a respeito dele e tal. O cara ia para o hospital de câncer infantil sorrindo com câncer, saca? Tipo, ele sabia o que as crianças estavam passando, ele ia visitar para dar uma mensagem de esperança, quando ele tinha que ele mesmo dar uma mensagem de esperança para ele mesmo, porque ele também estava naquela luta. Saca? Câncer é uma doença fodida, gente. Câncer é uma... Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Câncer, você só tá tentando prolongar a sua vida. É muito, 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 muito difícil você ganhar, você vencer o câncer 100%. Ainda mais um câncer como ele tinha. Saca? Foram 4 anos que o cara tava fazendo fisioterapia, tava fazendo um monte de coisa e mesmo assim ele não jogou a toalha. Ele perseverou, ele fez diversos filmes. Vai ter mais filmes que, pelo que a família falou, vai sair com ele no pós-mortem, né? Que ele já tinha feito. Então, cara, o que esse cara representou pra Hollywood? O que esse cara representou pra gente, como sociedade de modo geral? Sabe? E é uma parte dessa representação do povo negro. Não tô no lugar de fala, mas eu vou falar sobre isso sim, porque eu acredito que a gente tem que construir esse ambiente aqui. É uma parte que vai embora, saca? É uma parte que foi embora. É uma parte que, tipo, cara, só você ouvindo uma criança negra falar sobre Pantera Negra e com o olho dela brilhando, já te arrepia. Você vê o vídeo das crianças cantarolando a música tema do filme na escola. Você vê as crianças indo pro cinema e voltando felizaças porque se sentiram representadas. A gente branco, a gente vê gente igual a gente o tempo todo no cinema. Vamos ser sinceros, vamos abrir nosso olho. A gente tem que ter essa sensatez, pelo menos. O que mais tem no cinema é branco. Por quê? Por vários motivos. Eu poderia ficar aqui listando vários. Então, tipo assim, isso é uma perda enorme. Tanto pra Hollywood quanto pra sociedade, de modo geral. A gente precisa de mais Chadwicks por aí. A gente precisa de mais Chadwicks no cinema. Sabe? De um cinema em todas as áreas da nossa vida. Entende? Então, tipo, eu sei que... Porra, já foi falado tudo que tinha que ser falado no Twitter. Mas fica aqui o luto do Senna de modo geral. Sabe? Porque, cara, é triste você perder alguém que representa. E ele representa ao lado de muita gente. Sabe, não só do povo negro, mas do povo que luta todos os dias para ser representado. Das minorias representativas, sabe? E o cara carregou isso muito bem em todos os filmes que ele fez. E isso eu não tenho dúvida. Então fica aqui esse comentário, esse pensamento. Sabe, é triste, cara. É muito triste. Eu vi o vídeo pelo Omelete.
ver a reação do cara que deu a notícia, sabe? Isso mexe, cinema mexe com o pessoal. Você consegue criar um vínculo muito grande com os artistas. Isso não é ruim. Você não tá errado em chorar a morte de um artista, por mais que você não conhecesse ele realmente, sabe? Então, tipo assim, é bem intenso você lidar com esse tipo de coisa, ainda mais do jeito que foi. Tem muita gente falando que ele perdeu a luta contra o câncer e tal. Cara, eu não acredito que ele perdeu a luta. Eu acredito que ele ultrapassou ela. Porque é aquilo, cara. Como eu falei, um artista ele não morre. A arte dele ainda tá ecoando. E eu tenho certeza absoluta que o trabalho do Chad vai ecoar durante muito tempo. E em muitas gerações. O que esse cara fez nos filmes dele, mas em específico no Pantera Negra, mudou a vida de muita gente. Muita gente. E, sendo mais sincero, não vai acabar por aqui. O trabalho dele vai continuar mudando muita vida. Isso é fato. A vida física dele pode ter acabado. Por causa do câncer, enfim. Mas a vida perante a comunidade, o nome dele vai ser ecoado. E quem vai fazer isso vai ser a nossa geração. A geração que viu, que entendeu a mensagem do filme, entendeu a mensagem que ele passou em vida. É isso que a gente vai fazer, a gente vai ecoar de algum jeito. A luta do povo negro não acabou junto com ele. Acredito que essa a morte dele é um motivo pra gente trazer mais ainda esses diálogos à tona. Jogar mais pra cima ainda, sabe? Então, cara, é basicamente isso que eu tinha que falar. É uma parada que eu não, sabe, é uma coisa que, tipo, é pesado falar sobre isso. Sendo bem sincero com vocês, é bem pesado falar sobre isso. Ainda mais do jeito que a morte aconteceu. Do nada, repentinamente. O cara não pôde, sabe, o cara não abriu pra todo mundo, ele quis, ele foi forte até o final. Ele não quis ser forte, ele foi forte até o final, sabe? Porque a gente sabe muito bem como o povo é. A gente sabe muito bem como a sociedade de modo geral é. Saca? Eles iam acabar usando isso contra algum argumento. Eles sempre usam. Eles fazem tudo pra poder diminuir o trabalho de alguém. E em específico, se essa pessoa é negra. Desculpa. Eles iam fazer o possível pra poder diminuir o trabalho do cara. Iam falar, ah lá, tá fazendo tal coisa, ah lá, porque, ah não, o coitadinho, sabe? É sempre assim, a gente sabe disso. Você pode tentar negar pra mim, mas a gente sabe disso. Então, fica aqui a minha homenagem, esse episódio dedicado a ele. E não é só eu que fiz homenagem, óbvio. O Lewis Hamilton fez a pose do Pantera Negra em homenagem a ele também. Hoje, no caso, onde eu tô gravando esse podcast, no dia 29, no GP da Bélgica. E ele disse o seguinte: eu quero dedicar essa pole ao Chadwick. Este tem sido um ano muito pesado para todos nós. Mas saber da notícia da morte dele de manhã realmente doeu. O que ele conquistou e o legado que ele deixou é incrível para mim. Ele inspirou uma geração inteira de jovens, meninos e meninas. E deu a eles um super-herói para admirar. Descanse em paz, meu amigo. Ele colocou essa nota no Instagram dele. Então, e não foi só ele, cara. A Hollywood de modo geral, o cinema de modo geral, lamentou a morte dele. Porque o cara não era uma empresa. Ele ultrapassava qualquer limite. A DC Comics, ela tweetou sobre isso. Sabe? A DC Comics tweetou. A DC que é tipo combatente direta da Marvel. A DC tweetou a foto do Pantera Negra e colocou como legenda: para um herói que transcende universos. Wakanda Forever. Rest in Power, Chadwick. Descanse em paz. Ou descanse em poder, dependendo aí da tradução, da adaptação. Então, é triste. É triste ter que falar sobre esse assunto, ainda mais sobre morte. Eu não queria trazer muito esse assunto pra cá, porque a gente tá vivendo um tempo muito, muito difícil, como o próprio Lewis Hamilton falou e tal, a gente tá sabendo disso. Mas eu acredito que esse é um novo começo pra gente começar a tratar esses assuntos, sabe, de racismo e tal, porque o cara foi um porta-voz, ele foi um divisor, sabe, ele abriu portas, e o trabalho dele não vai terminar por aqui. Então, como a Maju fez hoje no jornal,
eu deixo aqui o meu Wakanda Forever pra todos vocês. E pro chat também.